aí, meu pastor. Obrigado. Eu que agradeço. Glória a Jesus. Tome o seu assento, por gentileza. Por favor, abra a sua Bíblia comigo no Salmo 128. Enquanto você abre a sua Bíblia no Salmo 128, nós vamos ler um versículo no Salmo 128 e vamos ler no segundo livro dos Reis alguns versículos do capítulo de número 4. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu quero glorificar a Deus por estar revendo essa família querida que fui me lembrando. Família do Dr. Alcídio, nosso querido irmão e amigo. O Dr. Alcídio era médico e homem de Deus também, e também uma bênção para a nossa igreja e para o povo de Deus. Glória a Deus. E o Levi era muito levado. Eu não vou contar, não. Era ou não era, uma amiga? Mais ou menos. O Marcos era pior, né? Não, o Marcos era mais... Estava igual? Eu sabia. Mas é muito gostoso rever os nossos irmãos e amigos. O Dr. Soderberg nos traz essas surpresas, não é? Muito obrigado, meu amigo. Você alegrou meu coração hoje. Muito obrigado. Salmo 128, o primeiro versículo diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Segundo livro dos reis de Israel, a história dos reis de Israel, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo, em nome de Jesus. Amém? Estamos juntos? Versículo 1 diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Elias dizendo, a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. O Salmo 128, irmãos, ele começa com uma expressão. As traduções mais antigas do Salmo 128, as versões mais antigas, perdão, na verdade, eu acho que essas versões mais atualizadas não são muito crentes, não são de Deus, não. Essas versões mais antigas, a versão mais antiga diz assim: Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E você entende, na continuação do Salmo, que Deus está falando de toda a família, mas ele começa com o homem. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás o trabalho das tuas mãos e te irá bem. A tua mulher, então está falando do homem. Não é? A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira ao redor da tua mesa, etc. Mas começa com o homem. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. A bênção de Deus em toda a família começa através da vida de um homem que teme a Deus. No capítulo 11 e o versículo 3 da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, ele disse: Cristo é a cabeça de todo homem, seja ele quem for. Cristo é a cabeça. O homem é a cabeça da mulher, não é seja ela quem for, não é só da mulher, da dele. Não é? E não diz das mulheres, é da mulher. Não é? E Deus, a cabeça de Cristo. Ou seja,
Quando Deus estabelece uma ordem hierárquica na Bíblia, quando estabelece autoridade, não é para subjugar ninguém, não é para exercer um poder sobre as pessoas que vêm a oprimir as pessoas. Deus estabelece ordem. A autoridade na Bíblia significa ordem. Em qualquer lugar que você chega, alguém tem que responder por aquilo. Não é? Qualquer lugar. Se você chegar na igreja, o pastor responde pela igreja. Se você chegar na família, o esposo deve responder pela família, o pai deve responder pela família, o homem deve responder pela sua família. Isso é apenas uma questão de ordem que Deus estabeleceu. Isso não quer dizer, bem, a Bíblia ensina muito bem isso, não quer dizer que o homem seja o único que manda. Eles, na verdade, é muito fácil você saber quem manda numa casa. Quando você chegar na casa, quem tiver com controle remoto na mão é quem manda. Lá em casa, o controle remoto está na mão do James, que é o caçula. Tem uma mocinha ali com a mão levantada, que com certeza é ela que manda, né? Então, mas a harmonia no lar é muito, muito importante. Eu estou dizendo isso porque nesse capítulo 4 do livro dos Reis, a mulher, que a Bíblia diz, esposa de um dos filhos dos profetas, ela chega para Eliseu e diz assim, olha, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. O Salmo 128 diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. É aquele que teme ao Senhor. E ela disse, tu sabes que o meu marido, teu servo, ele temia ao Senhor. Mas agora chegaram os credores aqui. Ele temia a Deus, mas era endividado. Ele temia a Deus, mas estava com problemas financeiros. A gente pode pensar, ele estava endividado, mas temia a Deus. Ou, em primeiro lugar, ele temia a Deus, ele temia ao Senhor, mas estava endividado. Mas você pode pensar também, ele estava endividado, mas ele temia a Deus. Faz diferença, não faz? Mas em ambos os casos, o importante é que ele temia a Deus. E alguém que teme a Deus, eventualmente, pode ficar endividado. Não é? Nós não somos pregadores da doutrina da prosperidade irresponsável. A Bíblia fala de uma prosperidade responsável, abençoada. O crente que prospera é aquele que anda na presença de Deus, não é só aquele que dizima. Às vezes a pessoa dizima até daquilo que ele não ganhou, ou daquilo que ele conseguiu de uma maneira espúria, não legítima. Então, será que esse dízimo Deus recebe? Não, não recebe. A salva recebe. A contabilidade contabiliza, a tesouraria contabiliza, mas Deus não recebe. E o importante é que nós dizimemos ao Senhor daquilo que é santo, que você recebeu legitimamente em nome de Jesus. Não é? Eu não sei quanta gente fala sobre isso nos nossos dias, especialmente nesse tom. Não é? Por favor, não dê seu dízimo se ele não é legítimo. Não faz muito tempo alguém falou conosco e alguém me telefonou e disse, pastor, aqui na nossa congregação tem uma irmã que o esposo não é crente e ele ganhou na loteria. E ele quer dar uma oferta para a igreja. Eu disse, muito obrigado. Fala para ele guardar a oferta dele. É dinheiro de jogo. Se amanhã o traficante vier dar uma oferta aqui na igreja e você recebeu da loteria, você vai receber do traficante também. E se o dono da clínica de aborto vier dar o dízimo, você vai receber também? E se o ladrão vier dar o dízimo daquilo que roubou, você vai receber também? Não, Deus não vai receber isso. Não é verdade? Nós vivemos a oferta dos santos. Essa igreja é uma igreja pequena, mas Deus tem feito milagre através dessa igreja, para a glória do nome de Jesus. E a gente busca andar direito em nome de Jesus. Honestamente diante do Deus e diante dos homens. Não é? Na verdade, irmãos, ele morrer endividado acabou
significando, acabou resultando no sustento da família dele. Às vezes a gente não entende as circunstâncias, mas ele ter morrido endividado acabou resultando que a família dele teve sustento por muitos anos ou para o resto da vida, porque depois o profeta Eliseu disse: vivei do resto. Vivam do resto, daquilo que sobeja. Né? Então, a gente não deve julgar pelas aparências. Alguém pode estar endividado, mas ser fiel a Deus. O que você não pode é ficar devendo na praça. Não é? Você pode estar endividado, significa que eu tenho compromissos que suprir. Mas, às vezes, a pessoa fica endividada por circunstâncias. Né? Aqui nos Estados Unidos, quando veio aquela crise imobiliária, você se lembra dos anos 2006, 2008? Muita gente ficou endividada. Ele não tinha o que fazer, foi uma crise na economia do país. E ninguém tinha como pagar suas dívidas, o trabalho parou, todo mundo ficou desempregado, e todo mundo começou a devolver as suas casas, aquilo que tinha comprado, os investimentos e tantas coisas que começaram a acontecer. Foi um momento muito difícil para muita gente. Então, não é simplesmente por irresponsabilidade, às vezes é por circunstâncias. Não é? Na versão Almeida Revista e atualizada, a expressão que a mulher usou, ou que a Bíblia diz, é uma mulher das mulheres dos discípulos dos profetas. Ele era um discípulo da escola de profetas, ou seja, ele era um aluno da escola de profetas. Ele estava se preparando, vamos dizer assim, que ele era aluno da escola teológica, se preparando para ser pastor, para ser consagrado. Quem sabe, eventualmente, não foi consagrado porque ainda estava endividado. Estava esperando cumprir aí com as suas... Sem querer criar aquilo que a Bíblia não diz, né, irmãos? Talvez isso possa ter sido assim. Mas a herança que ele deixou para os filhos dele foi dívida. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 12, 14: eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado. Sobre isso a gente falou outro dia, né? Pois que não busco o que é vosso. Sobre isso a gente falou outro dia, né? Mas sim a vós. Agora, porque não deve os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Ou seja, o natural é que os pais entesourem para os filhos, para dar herança aos seus filhos. A herança daquele pai para os seus filhos foi dívida. Os pais não devem ser pesados aos seus filhos, pelo contrário, eles devem entesourar para os seus filhos. Os pais não devem ter a expectativa: eu já fiz tudo por esse meu filho, agora ele vai me sustentar na minha velhice. O seu sustento vem do Senhor, em qualquer idade da sua vida. Não importa se você é jovem, não importa se você é mais idoso, o importante é que a sua bênção vem da mão de Deus. Quem põe o pão na sua mesa é o Senhor. Amém? Glória a Jesus. Então, os pais devem fazer o seu melhor para deixar a herança para os filhos. Eliseu disse: o que é que eu vou fazer para você? O que é que você quer? O que é que você precisa? Como é que eu vou te ajudar? Declara-me que é o que tens em casa. Tem situação que a pessoa chega para a gente e fala: pastor, eu tenho um problema aqui, né? Não sei como fazer. E a gente tem que achar a solução, porque eu acredito que nós, em Cristo, temos solução para tudo. Diga amém. Às vezes as pessoas procuram a pessoa errada. Antes dela buscar em Deus, ela vai buscar emprestado de alguém. Antes de buscar solução em Deus, ela liga para o 0800 como é que é? A OPI, a Ordem dos Profetas Internacionais, né? A OPB, a Ordem dos Profetas do Brasil. Liga lá, fala com o profeta e vamos ver o que é que o profeta vai falar. Né? Antes de buscar a Deus. Né? Antes de buscar a Deus, vai buscar solução em outro lugar. Mas, às vezes, as pessoas chegam com um problema difícil. Né? Vai buscar com os políticos, né, irmão? Geralmente com o vereador. O vereador tem dinheiro, o vereador... Né? Dizem que um senhor chegou para o irmão Rogério um dia e disse: ô, vereador, eu estou com um problema aqui, é que a minha esposa vai ganhar neném na semana que vem e eu estou despreparado. Aí disse que o Rogério falou para ele: mas você que faz 9 meses que sabe que ela vai ganhar neném, está despreparado, imagino eu que acabei de saber. Isso é brincadeira, viu, irmão? Estou mexendo com o Rogério.
o profeta disse para ela, o que você tem em casa? Você quer uma solução de Deus? O que é que você tem? Geralmente, quando a gente está num problema, a gente acha que não tem solução nenhuma e que você não tem nada em lugar nenhum. Mas existe alguma semente de Deus em você. Existe alguma semente de Deus na sua casa. Existe alguma semente de Deus na sua família. Às vezes a solução está perto de você e você não está vendo. Você lembra da história de Agar? A solução está perto de você e você não está vendo. Porque talvez você ainda não consultou ao Senhor. Você ainda não foi buscar a Deus. Aquela mulher disse assim, a tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Eu gosto deste senão. Eu não tenho nada, senão. Esse senão é tão bom, irmãos. Porque quem não tem nada, tem alguma coisa. É ou não é? Se você não tem nada, é porque você tem alguma coisa. Eu não tenho nada, senão. Existe um senão aqui. Existe um senão hoje para você. Existe um senão na sua vida. Tem um senão de Deus aqui. Tem alguma coisa que Deus está fazendo. Tem alguma coisa que Deus fez. Tem alguma coisa que o Senhor realizou. E talvez você não dê tanta importância para isso. Mas é nesse senão que Deus trabalha. Parece pouco. Uma botijazinha de azeite. Mas essa botija de azeite enriquece. O azeite era a fonte de riqueza de Israel. Israel comprava armas, Israel comprava o necessário, importava tudo porque não tinha indústria e pagava tudo com azeite. O azeite paga. Amém? O azeite paga. Eu vou repetir. O azeite paga. Pague tudo com azeite, não é? O azeite, irmãos, na palavra de Deus é um tipo do Espírito Santo, na tipologia bíblica. É um tipo do Espírito Santo. A unção do azeite, a unção do Espírito Santo, que a palavra de Deus fala no livro dos Atos dos Apóstolos, né? Como Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com virtude. Né? O Senhor Jesus foi ungido com azeite. Existiam pelo menos 3 tipos de unção no Antigo Testamento. A unção simples, de azeite, que era uma unção de honra. Salmo 23. Não é? Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A unção de azeite era uma unção feita para honrar alguém. A Bíblia fala da unção de perfumes. A unção de perfumes era uma unção que preparava um corpo para o embalsamamento. Era uma unção de morto, de defunto. Né? A unção de perfume. Por isso que tem muita gente cheirosa que está morta. Você está entendendo o que eu estou dizendo, não é? A pessoa está cheirosa, mas infelizmente, espiritualmente, ela está morta. Não é? A unção de perfume era a unção de morto. E a unção do sacerdote, que era uma composição de azeite e de perfumes, de especiarias. Lá no capítulo 30 do livro do Êxodo, a palavra de Deus fala disso. O Senhor orientou a Moisés como fazer essa unção especial para os sacerdotes. Só os sacerdotes poderiam receber essa unção especial, que era uma mistura de perfume com azeite, azeite com especiarias. Quando nós somos ungidos com o Espírito Santo, quando nós somos batizados no Espírito Santo, esta unção é a unção semelhante à unção do sacerdote. A Bíblia diz que Israel foi uma nação que quis um rei. Olhou para as nações do mundo e achou bonito aquilo e falou, nós também queremos um rei. É bonito você ter um rei, é bonito você ter uma realeza, é bonito mesmo, até hoje, muitos países do mundo têm reis, não é? E tem países que não tem rei, mas parece que o presidente desses países aí tem um que é meio rei tardado. Então, eu não falo mal de autoridade, gente. Eu brinco, mas não falo mal de autoridade. A Bíblia diz não falarás mal do líder do teu povo. Amém? Então, escute bem. É bonito a realeza, não é? Israel quis um rei também. Aí, Samuel era o profeta do povo. Samuel estava ali na continuação do
do exercício do ministério sacerdotal de Eli. Né? E Samuel ficou triste e o Senhor disse, Samuel, eles não rejeitaram você, não, eles rejeitaram a mim. Foi a mim que eles rejeitaram. Eles rejeitaram o sacerdócio para abraçar o trono. Quando eles estabeleceram reis para eles, eles não queriam mais saber do sacerdócio. Israel foi uma nação que foi um reinado sacerdotal. Mas Pedro disse que nós somos um sacerdócio real. Primeiro, pela unção do Espírito de Deus, nós recebemos o sacerdócio para que depois nós venhamos a reinar com Jesus quando Ele vier na sua glória. E nós viremos com Ele em nome de Jesus. Então, é muito importante a gente lembrar que esta é a unção que está sobre nós. A unção da especiaria, a unção do azeite. Por quê? Porque a unção do sacerdote, ou a unção do Espírito Santo, que significa o batismo no Espírito Santo, ela tem especiaria, tem perfume, ou seja, é unção de mortos. Só pode ser batizado no Espírito Santo quem já morreu. Sabia disso? Tem alguém batizado no Espírito Santo aqui? Está cheio de defunto aqui. O homem velho está aí, mas ele está morto. Não é? Nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Não é? O homem velho está morto. E olha, aqui entre nós, está morto e está em estado de putrefação. Está apodrecendo. Está cheirando. De vez em quando você sente o mau cheiro do homem velho. É ou não é? Você sente o mau cheiro... Olha agora que bonito, né? Isso é muito profundo, olha aqui. Você sente o mau cheiro do homem velho na mente. Você sente o mau cheiro do homem velho nos olhos. Você sente o mau cheiro do homem velho na língua. Você sente o mau cheiro do homem velho no ouvido. Você sente o mau cheiro do homem velho nos passos, no caminho. Você entende o que eu estou falando? Alguma coisa passa pela nossa mente que isso é coisa do homem velho, é o mau cheiro do homem velho. Alguma coisa passa pelos nossos olhos e chama a atenção dos olhos. A palavra de Deus diz que os olhos do homem nunca se satisfazem. Cuidado com seus olhos. Se os seus olhos forem bons, diz a palavra de Deus, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. O homem velho, de vez em quando, está fedendo nos nossos olhos. O homem velho, de vez em quando, está fedendo na nossa língua. É um mau cheiro do veneno. O homem velho, de vez em quando, vem feder nos nossos ouvidos, falando aquilo que nós não precisamos ouvir. O homem velho, às vezes, está fedendo, cheirando mal no nosso caminhar, fazendo aquilo que não convém, andando por caminhos que não são de Deus na nossa vida. E é por isso que nós precisamos dessa unção de perfumes. Temos que ter morrido para o mundo e viver para Deus, para sermos batizados no Espírito Santo. Mas ela também tem azeite, que é honra. É uma honra para você e para mim sermos batizados no Espírito Santo e com poder em nome de Jesus. Esta é a bênção que Deus nos dá. Ou seja, a mulher estava dizendo, eu tenho azeite. Se você tem azeite, você tem riqueza. Se você tem azeite, você tem honra. Se você tem azeite, você tem bênção. Então o profeta disse para ela, então olha, vai e pede para ti vasos emprestados. Não pede pouco não, para os teus vizinhos, todos. Ele falou, todos os vizinhos. Vasos vazios. Não é vaso cheio, é vaso vazio. Não poucos. Né? Vai lá e pede emprestado. Agora eu vou dizer aquilo que nós dizemos sempre com o nosso líder de evangelismo, o Robson. Né? Nós queremos vasos vazios. Friends Forever. Na próxima semana, Friends Forever. Nós tivemos um problema com a nossa impressora hoje e nós não conseguimos imprimir os cartões de visita ou de convite para os Friends Forever, mas na próxima quarta-feira não falte ao culto de ensino para você levar o convite para você trazer pessoas para o culto do Friends Forever. Pessoas que não conhecem a Jesus. Qual a diferença aqui? Quando você convida um membro de uma outra igreja, você está convidando vaso cheio, para trazer vaso vazio. Traga alguém que não conhece a Jesus. Nós não fazemos proselitismo, nós não convidamos. Não convide pessoas de outras igrejas para virem para a nossa igreja. Nós queremos ganhar os perdidos para Jesus, em nome de Jesus. Diga amém, por favor.
Né? Falou, vai lá, pede vaso emprestado. Meu Deus do céu, a mulher estava cheia de dívida. Como é que vai pedir emprestado? Vai pedir empréstimo a uma pessoa cheia de dívida? Quem é que vai emprestar para quem tem dívida? E todos os vizinhos, ele falou, pede para todos os vizinhos. Vasos vazios e não poucos. O que você tem de vaso vazio aí? Empresta para mim, empresta tudo para mim. Empresta os seus vasos vazios para mim, por favor, empresta tudo para mim. Essa pessoa está toda endividada e está me pedindo mais coisa. A questão é que ela era esposa de um aluno da escola de profetas. Ela era esposa de um homem que temia a Deus. Ela podia estar endividada, mas ela tinha reputação. Uma boa reputação. Sabe qual é o problema com os crentes hoje em dia? É que eles não têm uma boa reputação. Infelizmente chegam pessoas, às vezes, que olham e falam, uau, essa pessoa congrega aqui nessa igreja, aqui não serve para mim. O importante para nós é ser crente de verdade. O importante para nós não é ter brincar ou ter riqueza. O importante é ser crente de verdade. Sabe por quê? Essas bênçãos que a gente vive correndo atrás a vida inteira, quando você é crente de verdade, elas saem correndo atrás de você e não você atrás delas. A Bíblia diz, as bênçãos passadas te alcançarão. Tudo isso vai correr atrás de você e vai alcançar você em nome de Jesus. Não corra atrás dessas coisas. A Bíblia diz que o bom nome é melhor do que muitas riquezas. É melhor você ter um bom nome do que você ser uma pessoa muito abastada. Porque às vezes a pessoa é tão abastada, mas não tem um bom nome, e as pessoas fogem dela. Porque ela não tem um bom nome. É muito importante você ter um bom nome, andar de cabeça erguida, poder entrar em qualquer lugar e ninguém ter nada que falar da sua vida. Você e eu, igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos resgatar o bom nome do crente, em nome de Jesus. Não permitir que no nosso meio estejam pessoas que não andem de acordo com a conduta de um verdadeiro cristão. De pessoas que servem a Deus com sinceridade. Ela estava endividada, mas tinha boa reputação. Pede para todos os vizinhos. A Bíblia diz que nós devemos ter bom testemunho para os que estão de fora. Ele disse, vai, pede vasos. Não pede poucos, não. Pede muito. Pede muito. De vez em quando a gente fala a respeito dessas coisas aqui, né? Do testemunho do meu pai, que disse que ele era feirante, não tinha dinheiro para pagar um táxi, e dividia o táxi com o irmão, e o irmão um dia perguntou para ele, o que você deseja da vida? Eu queria uma casa para morar, eu queria um caminhão novo e uma barraca boa na feira, e eu queria um carro novo para levar meus filhos para a igreja. Aí o irmão falou para ele, é por isso que Deus nunca vai te dar nada, você é muito ambicioso, você quer demais, não é? Deus não vai te dar nada porque você quer demais. Ele falou, mas com Deus tão grande eu vou pedir pouco? Ele é dono do céu e da terra, não peça pouco. Peça muito, agora peça para a glória de Deus. Saiba pedir. Não é para gastar nos seus deleites, peça para investir na obra de Deus em nome de Jesus. Peça para que o nome de Jesus seja glorificado através da sua vida e que isso não venha atrapalhar a sua vida espiritual, que isso não te separe, não te distancie de Deus, que a prosperidade de Deus na sua vida não venha distanciar você do seu Senhor. Isso acontece, infelizmente, muitas vezes com muitas pessoas, né? Então, creia que a bênção de Deus é grande. Olha, pede muito vaso. Não pede pouco, não poucos. E depois, olha, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. O assunto é com a família. O assunto é com a família, você e os seus filhos. A palavra de Deus diz na carta aos Efésios, no capítulo de número 2, o versículo 19, que nós somos família de Deus. Esse negócio de bênção, de multiplicação, de honra, de bom nome, de boa reputação, isso é coisa da família de Deus, irmãos. Isso é coisa dos filhos de Deus. Isso é coisa que Deus tem para você e para mim. Deus é aquele que tira o homem do monturo, com a vida destruída, com o nome destruído, com a reputação destruída. E Ele lava no sangue de Jesus. Desde a antiga aliança, o Senhor disse para Jerusalém, eu peguei você envolta no teu sangue, quando você nasceu, você foi abandonada. E eu te tomei, eu te lavei, eu te purifiquei. Eu te limpei, eu te dei nome.
E eu te criei, e você se formou, e você ficou linda. E eu te dei nome. É isso que Deus faz conosco. Ele nos tira do monturo, Ele nos tira de onde nós não éramos, ou nos tira de onde a gente estava para ser o que nós não éramos, para a glória do nome dEle. Ele nos lava, nos limpa, nos purifica, nos prospera, nos exalta, para que o nome dEle seja glorificado em nós, para dar testemunho dEle na nossa vida, para que em nós as pessoas vejam que Deus ama a humanidade, que Deus ama o homem, e que Ele pode transformar, e que Ele pode levantar, e que Ele pode limpar, e que Ele pode exaltar. Eu acho que eu já contei aqui um policial que falou comigo lá na Assembleia Legislativa de São Paulo. Quem não sabe, fica sabendo, eu fui deputado, mas Jesus já me perdoa por isso. Isso é para quem tem capacidade. Ele disse para mim assim, o senhor sabe que eu tinha um amigo e ele tomava muita mangosta, né? Ele chutava com vontade, bebia muito, mas ele arrumou uma namorada crente. E quando ele arrumou uma namorada crente, ele também virou crente. E o que acontece é que quando aquele meu amigo virou crente, ele mudou de vida. Ela botou ele nos trechos, nos trinques, né, nos eixos. Ele foi estudar, se formou. Hoje ele é advogado e é pastor. E a igreja dele é lá em Itaquera. Aleluia! Quem conhece sabe, né? Eu conheço, é pastor do nosso ministério. É pastor do Ministério do Belém. E ele falava para mim, você não imagina, ele deu o nome dele, eu disse, ele é pastor da nossa igreja. Ele disse, incrível o que aconteceu na vida daquele homem. Eu não sei como pode ser isso, eu disse, é Jesus que faz isso. É o sangue de Jesus que purifica o homem de todo pecado. Nós somos filhos de Deus. E aqui nós aprendemos como conduzir a nossa família. Deus tem um assunto com a sua casa. Deus tem um assunto com a sua família. Mas você precisa entrar na sua casa, fechar a sua porta sobre você e sobre os seus filhos. Cercar a sua casa. Proteger a sua família. Sabe qual é o muro que protege a sua casa? Sabe o que protege a sua família? É o ensino da palavra de Deus. Quando você ensina a palavra de Deus, você está cercando a sua casa, está cercando a sua família. Depois, o profeta disse, Eliseu disse para ela, olha, junta os seus filhos, põe todo mundo lá e pega os vasos vazios e vai enchendo com o seu vaso de azeite. Aqui também é um tipo da igreja. A mulher representa a igreja. E os vasos vazios são aqueles que a igreja enche. Por que a igreja, pastor? Efésios capítulo 4. E o versículo de número 12, e o versículo de número 12. E ele mesmo deu no versículo 11, uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, pastores e mestres, versículo 12. Querendo, para que Deus deu esses homens para a igreja? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. O que é a obra do ministério? É trazer os vasos vazios. É trazer os vasos vazios para a igreja do Senhor Jesus. A obra do ministério é você, durante a semana, alcançando o perdido, falando do amor de Deus e trazendo essa pessoa para a igreja. E trazendo essa pessoa para receber a Cristo como seu Salvador. Ele diz assim, traz o vaso vazio e a hora que você encher, coloca o vaso cheio à parte. Vaso cheio tem que estar separado de vaso vazio. Deus não nos quer misturados com o mundo. Tem gente que luta para ficar parecido com o mundo. Tem gente que luta, qualquer moda que surge, ele quer estar parecido com quem está lá de fora. Qualquer coisa, ele nunca procurou na Bíblia, como é que será que é isso aqui? O que a Bíblia acha disso? Qualquer coisa que se relacione à nossa vida, tem que se relacionar à palavra de Deus. Nós somos família de Deus. E tudo que diz respeito à nossa vida, diz respeito a Deus. E Deus quer nos abençoar, Deus quer nos usar. Deus quer que nós sejamos segundo a imagem do seu Filho. A Bíblia diz que nós somos predestinados para isso. Esse negócio de predestinação não quer dizer que Deus fez você para você ser médico. Deus criou você para você ser engenheiro. Deus criou você para você ser corintiano. Nunca. Predestinação quer dizer, olha o que a Bíblia diz, Romanos 8, 29. Nos predestinou para sermos segundo a imagem do seu Filho. Nós temos um modelo, é o Senhor Jesus Cristo. Lembra que a gente diz isso?
Sabe qual é a predestinação de Deus para nós? É você ser primeiro um crente cheio de Deus, cheio da graça de Deus, cheio da glória de Deus, cheio do Espírito Santo. Aí você vai ser um crente médico, um crente engenheiro. E só isso. Arquiteto, advogado, corintiano não. Separa vaso cheio de vaso vazio. Vaso cheio não pode estar misturado com vaso vazio. O seu modelo não está no mundo. O seu modelo não está nos artistas. O seu modelo não está nas celebridades. O seu modelo está na palavra de Deus. A palavra de Deus ensina você a não ser um jeca. A palavra de Deus ensina você a ser uma pessoa que se pode portar de maneira decente em meio a uma sociedade sem estar de maneira ridícula. Você não precisa ser uma pessoa ridícula porque você é crente. Não, pelo contrário. Você vai ser muito mais elegante do que o mundo. Você vai parecer muito melhor do que o mundo. Você vai ser muito mais bonito do que o mundo. O crente é bonito, gente. É verdade. No Ministério do Belém só tem gente bonita. É verdade. Quem não é, a gente dá uma carta de mudança. Vai para outro lugar. O crente é bonito. Ele tem a beleza de Cristo na vida dele. Ele tem o fulgor de Cristo na vida dele. A pessoa pode ser até fisicamente, talvez não muito atraente, mas quando ela abre a boca, quando ela fala, quando você olha para os olhos dela e quando você vê a expressão de Cristo no rosto dela, olha que essa pessoa começa a ficar muito bonita. E é uma coisa linda, porque o crente é cheio de Deus. Põe à parte o que estiver cheio. O que está cheio está consagrado. O que está cheio está separado. O que está cheio está santificado para o Senhor nosso Deus. Está separado. E os vasos vão sendo cheios. E ela foi e entrou na casa, fechou a porta. Fecha a porta da sua casa. Fecha a porta da sua casa. Tem gente que não fecha a porta, ele deixa os filhos ficarem na internet, ficar no WhatsApp aí o tempo todo, fica dentro do quarto, você não sabe o que ele está fazendo lá na frente do computador ou com aquele telefone que você deu para ele. Você não sabe. Às vezes o próprio pai, a própria mãe estão dando lugar para o inimigo dentro de casa. Às vezes as palavras que são faladas dentro de casa, tem gente que na rua se desmancha em amabilidade, não é? É uma maravilha, a pessoa é gentil, é delicada. Em casa é um carrasco. A mulher em casa é um sargento nazista. O terror, ela bota terror em todo mundo. Ele bota terror em todo mundo. Os filhos se escondem, não tem prazer de voltar para casa. O marido não tem prazer de voltar para casa. Mas lá fora, na rua, eu conheço a história de uma pessoa que falou com a pessoa, com a irmã lá na igreja, falou assim: que benção, o seu marido é um homem muito gentil, encontrei com ele no supermercado, me ajudou a colocar as compras no carro, parabéns, minha irmã, parabéns, a senhora deve ser muito feliz no seu casamento. Quando chegou em casa, ela deu uma surra nele. Miserável, você nunca me ajuda com nada. E aí, tá distribuindo simpatia aí, não é? Se você trata bem as pessoas lá fora, trate melhor a sua família. If you're kind outside. Se você é gentil lá fora, seja muito mais gentil com a sua família. Seja muito mais afetuoso, seja muito mais carinhoso, carinhosa com a sua casa, com a sua família. Tem gente que trata bem todo mundo lá fora, mas em casa, porque a família pode tratar de qualquer jeito. Pode tratar de qualquer jeito. Tem pai, tem mãe que passa a vida inteira só brigando com os filhos. E depois os filhos, quando atingem a idade de adolescente, de jovem, vão embora. Se distanciam da família. Porque a família passou, o pai, a mãe passou a vida inteira brigando e alguns até amaldiçoando. Eu sei que tem pessoas aqui que foram amaldiçoadas. Eu sei que tem pessoas aqui que o pai ou a mãe disse: você não vai prestar para nada. Você não vai servir para nada. Você vai ser um vagabundo, você vai ser um bandido. Você nunca vai ser ninguém na vida. E são palavras, imprecações. São maldições que são lançadas, mas você foi lavado no sangue de Jesus, e essa maldição foi quebrada pelo poder do sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. Você agora é abençoado por Deus, agora você tem promessa de Deus na sua vida. No lugar de você ter maldição, agora Deus está te dizendo: eu te levanto, eu te exalto, eu te sustento com a destra da minha justiça. Quando você passar pelas águas, elas não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, a chama não arderá em ti, porque eu, o Senhor,
Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo, não temas que eu te ajudo, não temas que eu te ajudo, o Senhor teu Deus. Para Deus te ajudar, você tem que estar separado. Tem que estar separado do mundo, tem que ser vaso cheio é separado de vaso vazio. Os filhos começavam a trazer os vasos, ela ia enchendo, é a igreja. Os filhos são a igreja realizando a obra do ministério, os membros realizando a obra do ministério, e os vasos aqui sendo cheios, o ensino, a edificação, a oração, o jejum, os eventos da igreja para promover e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando ela pediu um vaso e já não tinha mais, o filho disse, olha, não tem mais vaso nenhum. E a Bíblia diz, então o azeite parou. Eu sei que isso aqui é muito bonito em uma tipologia diferente da que eu vou fazer nesta manhã. Se não tem vaso vazio, não tem azeite. O problema com muitas igrejas, e conosco inclusive, é que nós estamos nos deliciando no transbordar dos nossos vasos e esquecemos dos vasos vazios. Se não tem vaso vazio, não tem azeite. A função da igreja na terra é alcançar o perdido para Deus. A única razão de você existir e de você ainda estar vivo, viva, depois de ter aceitado Jesus como Salvador, é porque Deus ama o pecador a tal ponto de investir a sua vida para alcançar o pecador. Se fosse só porque você ama a Deus, se fosse só porque você adora a Deus, Deus já tinha levado você para o céu. Porque lá você vai adorar a Deus de maneira perfeita. A nossa adoração aqui, numa expressão de um português bem polido, é requenguela. A nossa adoração aqui é meia boca, é meia sola. A nossa adoração aqui é cheia de expressão que vem de um coração que está às vezes carregado com amargura, com tristeza, com luta, com desafio. Lá no céu não vai existir nada disso. Lá no céu não tem dor, não tem luta, não tem desafio, não tem problema. Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas e nós vamos adorar a Deus em espírito, em verdade, em santidade e de maneira completa, perfeita, de maneira plenitude. Se fosse só para adorar, a gente já estaria com Ele. Mas Ele está investindo a sua vida e a minha vida para que nós possamos alcançar os perdidos para Deus. Não tem vaso vazio mais? Não tem. O azeite parou. A igreja perdeu o sabor pelo amor, a paixão pelos perdidos. Não tem azeite nessa igreja. Pode ter sermão bonito, pode ter mensagem maravilhosa, pode ter todo tipo de programa, pode ter uma programação extraordinária, movimento tremendo para lá e para cá, todo dia cheio de gente entrando e saindo, fazendo e acontecendo, mas azeite não tem. E programa só dura um pouco, só dura um determinado tempo quando não tem azeite. Porque quando não tem azeite, tudo seca. Eu acho que... Me ajuda, doutor. O que morre por último, acho que é o cérebro, não é? Às vezes o coração para, mas o cérebro já ainda está funcionando, não é isso, doutor? Eu tinha um amigo, e ele faleceu. Ele era um cientista que lidava com cérebros vivos. Ele fazia pesquisas com cérebros vivos. E ele disse que quando você abre uma cabeça para que o cérebro possa se manter vivo, você tem que colocar azeite. Porque senão ele seca e morre. Entendeu? Se não tem azeite, não tem vida. Se não tem vaso vazio, não tem azeite. Se não tem azeite, não tem vida. Você não raciocina da maneira adequada. Você cria como comichão no ouvido e fica com a consciência endurecida. Você não tem mais capacidade de raciocinar espiritualmente. Você só raciocina de maneira conveniente. Aquilo que é bom para mim, o pessoal vai estar lá, nós vamos estar juntos, nós vamos cantar, nós vamos para a família cristã, mas quanto mais gente tiver, melhor. Errado. Quanto mais família cristã tiver, melhor.
Quanto menor a família cristã, melhor, porque você vai estar querendo que ela aumente e vai trazer pessoas que nunca ouviram do amor de Deus. Vaso cheio de um lado, vaso vazio do outro. Vamos encher os vasos vazios. Se não tem vaso vazio, não tem azeite. Precisamos dos vasos vazios. Então ela vai para o homem de Deus e fala, olha, está tudo cheio. Ele disse, ok, então vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Quando ela separa os vasos cheios, quando ela separa os seus filhos e fecha a porta, é um tipo da igreja do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós somos tirados para fora. Igreja quer dizer tirados para fora. Somos separados do mundo para sermos vasos cheios em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, o que é que, na verdade, Deus queria mostrar para essa mulher, e esse testemunho que a palavra de Deus traz para você e para mim, que você pode aplicar na sua vida hoje, e eu também. A bênção de Deus está com quem teme a Deus. Quem teme a Deus experimenta milagre, mas o milagre só vem em quem tem vaso cheio, separado. Vaso cheio, separado. Tem vasos que se enchem, irmãos. E quando o vaso está cheio, Deus começa a usar esse vaso. E Ele começa a realizar coisas extraordinárias. E de repente Ele já não está mais separado. Eu conheço pessoas, ou conheci pessoas, que depois de serem muito usadas por Deus, começaram a se ensoberbecer, a se envaidecer. Começaram a achar que elas eram especiais. Aliás, isso é comum, infelizmente, nos nossos dias. A pessoa começa a cantar bem, começa a querer virar artista. A pessoa começa a pregar bem, começa a virar celebridade. A vaga na agenda é muito difícil, né? Um amigo meu me diz assim, pastor, fulano tem um dia só na agenda dele no ano que vem, para ele poder estar conosco no Ministério do Belém. Eu falei, vamos deixar para outra oportunidade. Quem sabe daqui 10 anos? Ou 20, né? Eu não estou criticando quem é muito ocupado, todo mundo é ocupado. Eu estou dizendo que quando a pessoa começa a virar celebridade, ela começa a deixar o vaso, a começar a esvaziar. Ou se encher de outras coisas. Outras coisas tomam o lugar. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Eu estou dizendo para você, literalmente, que Deus quer abençoar você, Deus quer abençoar a sua casa, Deus quer lhe prosperar, mas Deus quer abençoar crente de verdade. Deus quer abençoar crente sério, gente que está comprometida com Ele. Tem muita gente com compromisso com a igreja, mas pouca gente comprometida com Deus. Compromisso tem dia, tem hora, tem lugar, tem assunto. Comprometimento não tem. Domingo de manhã, a tal hora, 9 da manhã, nós estamos aqui na igreja. Compromisso. Para quê? Para adorar a Deus, para oferecer um culto a Deus. Beleza, terminou o culto, acabou o compromisso, vamos embora para casa. O comprometimento é diferente. Isso aqui é comprometimento, aliança. Existe uma aliança de Deus no seu coração. Nós estamos comprometidos com Deus. O crente de verdade, ele é comprometido com Deus, não importa o dia, não importa a hora, não importa o lugar. Não importa se ele está no avião, não importa se ele está no trabalho, não importa se ele está na construção, ou se está limpando um banheiro. Ele está comprometido com Deus em qualquer lugar. Ele está cheio da presença de Deus e Deus está procurando pessoas assim. A palavra de Deus diz, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Você, por favor, entenda. Esta palavra não é simplesmente uma palavra de bênção para a sua vida. É um momento que nós estamos vivendo nestes dias, na circunstância que nós estamos vivendo, neste tempo que está terminando a história da igreja na terra. O Senhor Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Deus precisa de pessoas em lugares estratégicos que Ele quer abençoar, mas Ele precisa de gente fiel. Chega de dar escândalo, chega de fazer vergonha ao Evangelho. Ele precisa de pessoas que quando chegarem lá, elas vão sustentar o balaio na cabeça sem quebrar o pescoço. Elas vão ter consciência e vão ter consistência moral e espiritual. Vão ser pessoas que têm um caráter firme e vão ser pessoas que têm o
caráter espiritual firme e não vão fazer vergonha ao evangelho, não vão trazer escândalo para a igreja. Deus precisa de pessoas assim agora. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Onde estão aqueles que estão prontos para receber milagre? É um pai de família que teme a Deus. É uma mãe que teme a Deus. É filho que teme a Deus. É filha que teme a Deus. Que faz aliança com Deus desde cedo e aprende a prosperar no Senhor. E o Senhor abençoa e coloca em lugar estratégico. Deus precisa de você agora. Agora Deus precisa de pessoas que queiram ser fiéis a Deus. No matter what. Fiéis a Deus. Entendendo que a sua bênção está na mão de Deus. Que a sua prosperidade está na mão de Deus. Que a sua família está na mão de Deus. No capítulo 31 do livro de Provérbios, quando a palavra de Deus fala da mulher virtuosa, ele diz que ela não tem medo quando chega o inverno. A sua casa está pronta. A sua casa está preparada. Quando vem a adversidade, não se preocupe. Se você tem Deus na sua casa, se você tem Jesus na sua casa, não se preocupe. O inimigo não vai levar nada, porque você e os seus são do Senhor Jesus Cristo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua família. Você é família de Deus e Deus quer fazer algo extraordinário se você for fiel a Deus em nome de Jesus. Se coloque sobre os seus pés, por favor. Onde está alguém que quer essa manhã fazer uma nova aliança com Deus? Ou talvez fazer uma aliança com Deus pela primeira vez. Deus falou ao seu coração. Deus falou com você e é tempo. Em nome de Jesus, é tempo de você fazer uma aliança com Deus. Deus quer que você seja feliz, mas Deus quer que você seja consagrado, separado em nome de Jesus. Glória a Deus. Por favor, comece a orar em espírito para Jesus salvar agora, em nome de Jesus. Onde está você? Talvez você esteja conosco online. Fala com o nosso chat aqui, com o pessoal aí através da plataforma que você está usando. Usa o chat para falar com as pessoas. Se você quer receber a Jesus como seu Salvador agora, em nome do Senhor Jesus, fala conosco. Se você estiver aqui e quer receber a Cristo como Senhor da sua vida, onde você estiver, por favor, levante uma das suas mãos como um sinal. Nós queremos orar por você e abençoar a sua vida no nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus disse, abençoai e não amaldiçoeis. Nós podemos abençoar em nome de Jesus. Nós queremos que você seja abençoado. Onde está você? Em nome de Jesus. Onde está você? Em nome de Jesus. Nós queremos orar por você. Vem agora para Jesus. Em nome de Jesus. Quem sabe você ouviu a palavra de Deus essa manhã e você entendeu que essa palavra é para você, para a sua casa e para a sua família. Eu estou lhe dizendo que Deus quer abençoar. Quando nós chegamos aqui nos Estados Unidos, Deus nos disse, fala para o meu povo que eu quero abençoar o meu povo. Deus deu empresa. Eu disse, Deus vai dar empresa, Deus vai dar casa. Deus deu casa. E aí o Senhor falou assim, olha, driveway novo não combina com carro velho. Deus deu carro novo. Deus abençoou. Mas aí veio a crise econômica de 2008 e levou tudo embora. Sabe por quê? Muitas pessoas eram dizimistas fiéis. E elas escolheram a fidelidade dela quando a crise chegou. Porque algumas pessoas viveram do valor que davam de dízimo. Mas escute, elas estavam trabalhando tanto que só vinham na igreja para bater o cartão. Não tinha envolvimento com as coisas de Deus. Não tinham envolvimento com Deus. Você acha que Deus colocou você na terra só para trabalhar? Para colocar o pão na sua mesa? Quem coloca o pão na sua mesa é Deus. Quando você fica doente, você não tem condição de colocar o pão na sua mesa, mas Deus é fiel e continua te sustentando. Você acha que Deus escolheu essa vida para você? Não. A sua vida tem um propósito. Deus quer usar a sua vida para a glória dele em qualquer lugar que você estiver, ou qualquer lugar que ele te colocar, que ele te projetar. Eliseu ficou doente e o rei foi visitá-lo. E ele mandou o rei abrir a janela e lançar algumas flechas. E depois ele falou para o rei, pega as tuas flechas e fere a terra. E o rei pegou o arco e a flecha e feriu a terra uma vez. Feriu a terra duas vezes.
feriu a terra 3 vezes e falou para ele: pronto, já fiz. Eliseu ficou bravo com ele. Eliseu estava para morrer. Eliseu disse para ele, na versão aqui no Evangelho segundo São Joel Freire da Costa: esse miserável, por que você só feriu a terra 3 vezes? Agora você vai vencer os teus inimigos só 3 vezes. Se você tivesse ferido 4, 5, 6, 8, 10, você ia sempre ferir os seus inimigos, que estavam sempre apertando contra o povo de Deus. E ele disse: agora você não vai ter condição de feri-los senão só 3 vezes. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou dizendo para você, em nome de Jesus, agora é a hora de ferir a terra, de conquistar o espaço e vencer o inimigo em nome de Jesus. Os teus filhos são de Jesus, a sua esposa é de Jesus, o seu marido é de Jesus, a sua economia é de Jesus, a sua finança é de Jesus, o seu coração é de Jesus, a sua casa é de Jesus, o seu lar é do Senhor Jesus Cristo. Está na hora de ferir a terra e conquistar de volta em nome de Jesus. Deus quer colocar paz nessa casa, paz nesse lar. Deus quer alegrar essa família, Deus quer restituir em nome de Jesus. Está na hora de Deus fazer um milagre grande. Ele precisa de pessoas que queiram ser usadas, porque Ele vai fazer você projetar isso para fora das 4 paredes, destas 4 paredes. Nós precisamos ser crentes daquela porta para fora. O campo missionário está lá fora. O que está aqui hoje é a semente que Deus tem na mão para usar para uma grande colheita, em nome de Jesus. Onde está você? Eu quero orar por você. Sai correndo do seu lugar e vem aqui. Vem aqui. Está comprometido com Deus, comprometida com Deus em nome de Jesus. É tempo de aliança com o céu. É tempo de aliança com Deus. É tempo de Deus mudar as coisas. Deus vai quebrar estruturas que o diabo formou. E tem pessoas que estão aqui pensando: isso é impossível. Haveria algo impossível para Deus? Tem alguma coisa que Deus não possa fazer? Deus pode todas as coisas. Deus pode tudo. Vem aqui em nome de Jesus, sai do seu lugar. É tempo de ser abençoado por Deus. É tempo de ter azeite, é tempo de ter unção. É tempo de encher os vasos. É tempo de ver a família cheia do Espírito Santo. É tempo de ver os filhos resgatados. É tempo de ver a alegria do Senhor. Às vezes as pessoas ficam frustradas por algumas coisas que acontecem na sua vida, e elas não percebem que era porque Deus não estava naquele plano. Tem vida aceitando a Jesus como Salvador? Glorifique o nome de Jesus, por favor. Glória a Jesus. Tem pessoas que às vezes ficam frustradas porque as coisas não dão certo. É porque Deus não estava inserido nessas coisas. Você esqueceu de convidar a Jesus. Ou talvez você orou e disse: Deus, eu vou fazer. E você não esperou que Deus lhe dissesse alguma coisa. Ou você não pediu que Deus lhe dissesse alguma coisa. Deus é educado. Se você não pedir a opinião dele, Ele não vai dar. Você simplesmente comunicou a Deus: eu estou lhe convidando para trazer os seus sonhos aos pés de Jesus. Eu estou lhe convidando para trazer os seus projetos aos pés de Jesus. Porque Deus quer abençoar. Deus quer abençoar. Pelas suas próprias forças, você pode até ganhar dinheiro, mas vai ficar frustrado. Você nunca vai ser uma pessoa feliz se você não estiver no centro da vontade de Deus. Você pode ser uma pessoa próspera aos olhos humanos, mas não vai ser uma pessoa feliz se não estiver no centro da vontade de Deus. Glória a Deus. Queria convidar os pastores para estar orando por essas pessoas. Por favor, venham depressinha aqui. Por favor, passem para o lado de cá. Glória a Deus. Por favor. Please go ahead. Glória a Jesus. Venham para o outro lado aqui também, por favor. Obrigado, pastor Abílio. Glória a Jesus, pastor Cláudio. Glória a Jesus. Glória a Deus. Dr. Thomas, pode vir orar por essas pessoas, por favor.
Aleluias, Deus. Aleluias, Pai. Oh, Deus, que gostoso estarmos todos na Tua presença, Senhor querido. Que gostoso podermos ouvir e meditar na Tua palavra. Que gostoso podermos receber a ministração que vem do Teu coração. Aleluias. Meu Pai querido, eu te louvo, te agradeço por essas vidas em particular que vieram aqui diante do Teu altar, Senhor. Pessoas que estão dizendo: Deus, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero viver intensamente para Ti, Senhor. Como o pastor Joel disse, pessoas comprometidas com Deus. Aleluia, Senhor. E nesse momento, Pai querido, que a Tua bênção esteja assim sobre cada um deles, Senhor. Oh, Pai querido, que dentro do Seu vaso seja retirado tudo aquilo que não vem de Ti, que haja espaço para muito mais unção vinda de Ti, Senhor. Enche essas vidas, Deus querido, enche essas vidas, Senhor querido, com glória, com graça, com poder, com visão, com identificação. Oh, Pai querido, que essas pessoas possam receber, meu Pai, a capacidade de discernir quando estão diante de outras situações, aquilo que convém e aquilo que não convém, aquilo que é teu, aquilo que não é teu, aquilo que deve e aquilo que não deve. Oh, Senhor, dá sabedoria, Deus querido, dá um olhar cheio de graça, aleluias. Oh, Deus, e que sim, se emane um aroma suave da vida de cada um, que avancem, que prosperem, aleluias. Que doenças sejam retiradas, que enfermidades caiam por terra em o nome de Jesus, que documentações sejam resolvidas, que papeladas sejam acertadas. Oh, Deus querido, te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é o Deus que tudo pode, o Senhor é o Deus que nos ama, e como aqui muito bem foi colocado pelo teu servo, o Senhor quer nos ver semelhantes ao teu Filho amado, aleluias. Oh, Rabashira Sikutsuha, que esta unção paire sobre a vida de cada pessoa que aqui agora se encontra. Assim nós oramos, Pai, por tudo, te agradecemos em o nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Glória a Jesus.